Como que nesta hora, envolvidos pelas vibrações harmoniosas da música, possamos rogar a Jesus que seja conosco através dos benfeitores amigos que aqui trabalham. Que possamos, Senhor, buscar no seu Evangelho as lições de vida eterna que nos alimentam e nos fortalecem. Que consigamos compreender o ser imortal que somos, a vida, com todas as oportunidades que nos traz para aprendermos a amar, e que mesmo naqueles momentos de grandes dificuldades, possamos perceber que o amor sempre traz a resposta que necessitamos aprender para sermos felizes, fortes e capazes de superar qualquer dificuldade. As lições são necessárias para despertarmos e assim seguirmos adiante, lutando para conquistar. Por isso, Senhor, rogamos, nos fortaleça, nos ilumine, nos ampare, para que consigamos, com esperança e coragem, seguir cumprindo o nosso compromisso de vencer a nós mesmos. Que Jesus, na sua bondade infinita, envolva todos nós e que assim seja. Ficou apagado. Eu acho que se apagar essa luz melhora um pouco. Aí vai tentando que uma hora. Não. Melhorar um pouquinho. Então vamos lá. Ó, hoje nós vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas a gente não pode esquecer que ele veio exatamente depois de um capítulo que conversou o tempo todo para que a gente entendesse com mais clareza a dinâmica do nosso funcionamento íntimo. Então, dentre as tantas coisas que a gente viu no capítulo anterior, lembra que tinha uma que era mais ou menos assim, ó. Se isso realmente for uma laranja, o que a gente espera de uma laranja é que ela ofereça isso. E não depende do tipo de aperto que ela toma aqui de fora. Então, se for leve, médio, intenso, continua sendo essa a resposta. Por que que a gente está começando? Porque é isso que a gente vai ter que pensar em nós. Ó, não é a prova, a dificuldade aqui de fora, que vai contar a minha resposta. O que conta a minha resposta é, de fato, o que eu tenho aqui dentro. Então, eu não reajo dessa ou daquela forma porque foi muito difícil. Foi muito difícil e eu mostrei o que tinha dentro. Porque se fosse de verdade, a resposta é sempre a mesma. E isso a gente não pode mais perder de vista. Porque senão a gente não vai entender o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então ele começa assim esse capítulo, ó. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis. Não roubareis.
Não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí ele conta aqui, ó, todas as passagens bíblicas que tem isso. Mas acontece que lá no fim tem uma outra passagem que está num outro livro da Bíblia que vai falar assim, ó, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então aqui a gente já tem que começar a pensar por que será que é assim? Porque olha só, enquanto ele estava nos demais mandamentos, era o mandamento e troca para o próximo, mandamento, troca para o próximo. Quando chegou nesse daqui, ele fala o seguinte, ó, esse daqui está atrelado a uma condição. Para vocês viverem longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, é só honrando pai e mãe. Então, ele traz um complemento. E é aqui que ele começa a se diferenciar dos demais. Por que será que é bem esse mandamento que faz a condição? E lembra, quem é que trouxe os 10 mandamentos mesmo? Moisés, bem antes do Cristo. E o que aquele povo esperava? Uma terra prometida. Porque o que tinha naquela terra prometida para eles? É quando eles iam ter liberdade. Não seriam mais escravizados nem subjugados. Eles seriam um povo que teriam o direito à liberdade, a decidir. Então, eles iam acatando essas leis que eram para eles extremamente severas, cheia de não pode, de não pode, de não pode, porque o desejo desse povo era conquistar esta terra prometida. E isso, naquela época, foi tão sério que o judeu que estava lá não entende que o Cristo veio trazer esse novo tempo, porque o que eles queriam era uma liberdade. E isso só foi agravando, porque a época de Jesus, além de tudo, eles trabalhavam muito e grande parte do trabalho deles era enviado a Roma na forma de impostos. Então, eles se sentiam extremamente prejudicados. Os romanos tinham muitos direitos, muitos benefícios, e eles quase nada. Então, eles não entendem que naquela época houve alguma forma de liberdade. Então, o judeu até hoje não reconhece que aquilo foi um momento de transformação. E de que terra prometida Moisés estava falando? Eles imaginavam que era um reino que ia contrapor Roma e onde eles teriam total liberdade. Mas essa terra prometida, na verdade, ele estava falando de um mundo regenerado, onde os homens mais esclarecidos, conhecedores da lei, praticariam a lei, seguiriam para Deus, fazendo todo o bem possível, transformando assim a terra num paraíso, ou seja, num lugar sem guerras, sem dissensões, sem coisas mesquinhas, porque todos os homens, entendendo, querem o bem. E aí ficarão aqui na terra, porque é a terra que vai se transformar nesse lugar. Então, nós vamos ter que fazer um esforço junto aqui para entender honrar pai e mãe, porque para ficar nessa terra que o Senhor vosso Deus vos dará,
a gente vai ter que honrar pai e mãe. Senão a gente não fica. O que será que tem nisso que é tão importante? Que é esse o nosso grande desafio. Então vamos lá. E aí ele começa com um subtítulo chamado Piedade Filial. Lembra que piedade a gente estudou no capítulo anterior, né? Isso. Então a gente já sabe um pouquinho disso. Então vamos lá. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, vamos começar a guardar esse monte de informação que a gente vai ter que pensar. Primeiro, quando ele fala assim, ó, é um corolário, então é assim, ó, o suprassumo da caridade é saber honrar pai e mãe. Então, isso tem que ter uma coisa muito importante. Ó, é o topo do amor ao próximo, honrar pai e mãe. E aí ele fala assim, ó, porque quem não faz isso não consegue amar o próximo. Opa! Ó, quem não faz isso não consegue fazer outra coisa. É como se ele estivesse falando assim, ó, as duas coisas têm que acontecer junto. Você tem que honrar pai e mãe para você conseguir amar o próximo. Porque se você não consegue fazer uma coisa, você não consegue fazer a outra. Porque essa vai estar na essência dessa conquista. E aí ele fala, ó, e é um dever a mais para com eles, ainda o da piedade. Vamos lá. Será que gostar, amar e honrar é a mesma coisa? Então, olha só, quantas vezes a gente já falou, mas eu amo a minha mãe, mas eu honro a minha mãe? Ó, são coisas diferentes. Mas então, o que é honrar? E agora? Se amar é uma coisa e honrar é diferente disso, o que é uma coisa e o que é a outra? E aí, para complicar a nossa vida, tem um gostar ainda. Olha só, gente. Vamos lá, então, para ver se a gente vai chegando. Eu falei, ó, isso aqui dá um trabalho, é difícil de entender. Então, vamos lá. Quando eu quero fazer as minhas coisas e a gente fala assim, ó, eu quero gente que me apoia. Todo mundo que me apoia gosta de mim? Pensa na vida dos seis. Ó, quem apoia o que eu faço gosta de mim? Sim, não ou talvez. Então, olha só. Eu quero conquistar um título bastante importante. E para isso eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que estudar muito, e eu vou precisar de pessoas para me apoiar nessa questão, para eu poder gastar bastante tempo estudando. Mas para isso, talvez eu não consiga cuidar de um monte de coisa lá de casa. Quem me apoia dentro de casa e me ajuda para que eu possa deixar essas coisas e me dedicar a essa que eu quero conquistar, é quem gosta de mim? Sim? Vocês estão com medo de responder por quê? Vocês estão com dúvida? É? Qual que é a dúvida disso? Gosta ou não gosta? Está melhorando. Agora, olha só. Essa pessoa gosta e me ama ou ela gosta?
Gente, olha como que é sério. Quando eu falo assim, ó, sabe qual que é a dificuldade? Porque a gente não está acostumado a pensar. Quando eu apoio a minha filha a conquistar as coisas que ela quer, eu gosto e amo ou eu só gosto? Ó, apareceu um depende aqui. Ô, gente, falar uma coisa séria para vocês. Pode ser que eu nem gosto, porque eu tenho que entender por que eu apoio. Porque se eu... Pode ser que eu quero que o outro faça uma coisa que eu não consegui fazer. Então, eu preciso pensar muito, porque senão a impressão que a gente tem é que o simples fato de incentivar a pessoa a fazer o que ela quer significa que eu gosto dela. E às vezes eu não gosto. Eu pouco me importo. Por isso que eu ajudo. Porque aí ela nem reclama muito. Faz o que você quer que tá tudo certo. Só faz. Vai logo. Entender que eu nem gosto. E aí a pergunta é: se eu contar para vocês que a gente vai ouvir histórias de amor, nossa, que amor, que de repente acaba o dinheiro e o amor acaba no outro dia, vocês acreditam que isso existe? Então, eu amava ou eu nem gostava? Eu nem gostava, porque o que eu gostava era da situação que me era oferecida. Acabou a situação oferecida, eu nem gosto. Quanto mais dizer que amo. E aí piorou honrar. Então, parece que são palavras soltas, mas se eu não vou habituando a identificar o que é uma coisa, o que é outra, e o que é a outra, a gente usa como se tudo fosse sinônimo. E que, como tudo não dependesse do movimento que acontece dentro. Então, parece que assim, ó, eu vou lá e resolvo tudo para a pessoa ficar livre, para ela conseguir fazer o que ela quer. Nossa, isso é uma super prova de gostar e amar. Quando, na verdade, pode ser só uma super prova de uma grande indiferença. Será que quando eu elogio muito, bajulo muito minha filha, você é linda, porque você é muito inteligente, eu gosto, amo, ou pode ser que nenhuma coisa nem outra? Porque olha só, imagina se comigo convive um espírito extremamente vaidoso. E o maior risco para essa criatura é acreditar que ela é melhor que todo mundo, que ela pode mais que... Por quê? Porque isso é um veneno que vai intoxicando essa pessoa. E eu começo a salientar toda hora para ela. Porque você é linda, porque você é muito inteligente, porque você é muito isso, porque... Gosto, amo, ou nenhuma coisa nem outra. E agora? Vocês pararam de responder porque azedou já? Já falhou o esquema? Entende como que é importante? E apesar da gente fazer isso com boa intenção, inicialmente, eu não estou ajudando muito essa pessoa. Então, olha só, por que que eu estou insistindo? Porque todos nós, absolutamente todos nós, temos muitos problemas de relacionamento. Mas não é pouco, não, é muito. E isso não pula pai e mãe.
Isso é especialmente com pai e mãe que acontece. Então, eu preciso entender aquele funcionamento, entender o que aquilo fez em mim, o que estimulou, para eu entender se na hora do aperto a laranja está dando suco de laranja ou se está saindo uma coisa bem diferente do esperado. Porque se eu não colocar nome, eu vou justificar e falar que eu sou muito sensível, que aqui de fora a vida está muito difícil. Eu vou falar um monte de coisa daqui de fora, mas eu não vou identificar o que acontece aqui de dentro. Por quê? Porque eu misturei todas as coisas e eu não sei mais exatamente o que é uma e o que é a outra. Então, olha só. Gostar é uma coisa. Às vezes, eu tenho uma afinidade com a pessoa, a gente gosta, a gente conversa. Então, mas assim, ó, é um tanto mais superficial. Só vou. Gosto, acho legal. E aí ele vem me falar assim, ó, nossa, consegui, ai, que bom que você conseguiu, ai, agora você vai passear. Eu gosto dele, eu acho ele legal. Mas eu não tenho uma preocupação muito assim. Então, agora vai gastar a vida dele viajando. Olha que legal. Vocês já fizeram isso com um monte de gente, não fizeram? Fizeram. O amigo espiritual dele, que tem mais conquistas morais, vai ficar assim, ó. Hum, que prova difícil foi conquistar esse cara. Será que ele tem maturidade para encarar essa etapa? Ou ele vai se distrair e se iludir mais uma vez? E aí vai trabalhar com ele num outro sentido, estimulando ele a desistir do que é ilusão e investir no que é conquista para o espírito. Quem gosta e quem ama. Ó, como ficou totalmente diferente. Enquanto um estimula e fala, ai, vai, aproveita a vida mesmo, porque você merece, você já trabalhou tanto, o outro está assim, será que você está pronto para essa prova? Você lembra que vida na Terra acaba? Isso é só um desafio. Como é que está o preparo da bagagem de volta? Já fez conquista? Ou estamos do jeito que chegamos ainda? Ó, é outro tipo de conversa, é outra dedicação, é outra preocupação, é outro estímulo proposto. Tenta que o outro se distraia o mínimo. Aí dá errado e fala assim: que bom, é mais um tempo para você pensar e desistir dessa ilusão. Tomara que você entenda que é importante, que tem tantas coisas aqui que precisam ser resolvidas antes de se entregar à ilusão. Então, o amigo espiritual dele está feliz, que ele ganhou mais um tempo para pensar. E ele senta e vai lá muriar com os amigos, amigo que gosta dele, fala, ai, que pena, vamos tentar no outro site, vamos ver de outro jeito. Vai. Então, uns gosta, outros amam. E a dedicação é totalmente diferente. Mas nós temos um desafio a mais, que é entender o que é honrar. Porque é mais, um passo a mais que esse. E agora? O que a gente vai ter que fazer para honrar? O que vocês imaginam que vai ser isso? Então tá, então a gente continua, daqui a pouco a gente vai formando. Mas é assim mesmo. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo
o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, lembra que no capítulo anterior, quando a gente falou da caridade, a gente entendeu, eu preciso entender o outro para fazer por ele o que eu gostaria que a mim fosse feito. E ele está falando, para honrar, a gente vai ter que ser ainda mais rigoroso nessa relação, porque eu vou ter que juntar respeito, atenção, submissão, condescendência, para eu conseguir cumprir tudo que a caridade ordena e ainda com mais rigor. Agora, vamos pensar todo mundo aqui. Será que nós, nas nossas relações, nós nos sentimos incompreendidos pelos nossos pais? É chato falar que sim, né? Mas sim, todo mundo. Discordamos de um monte de coisas que eles falaram, fizeram e mandaram fazer? Um monte. Então, olha só. E ele está falando, aí, você vai ter que ter muito mais rigor para você entender exatamente o que aconteceu. E quando eu disse que era um desafio, porque assim, do mesmo jeito que virou quase que um jargão, ai, filho, amor eterno, que é mentira, a gente fala isso para os pais e é mentira. Porque a gente traz muitas mágoas, muitas dores, muitas decepções que vieram dessa relação. E quanto antes eu colocar nome e transformar, melhor para mim. Porque senão eu nego o que aconteceu, fico com uma ferida aberta e produzo um comportamento adequado. Só que hora que a vida vem e aperta, em vez de sair suco de laranja, sai limão daquele mais azedo que existe. E para não olhar para isso, eu ponho a culpa em quem esbarrou em mim. E falo que foi o estímulo que foi forte demais. E não reconheço que dentro de mim existe sim decepções, mágoas, dúvidas, antipatias e que vieram desse lugar. Então, é urgente para que a gente possa pacificar a nossa intimidade, reconhecer qual foi esse desafio, com que eu não concordo, para eu reconhecer qual é o caminho que eu vou fazer comigo para superar as dores e conseguir honrar pai e mãe, que é diferente de amar, que é diferente de gostar. Nessa intensidade de coisa. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Nossa, agora pesou mais ainda. Então vou falar de novo. Por que ele está falando assim, Deus pune com rigor? Esquece, Deus não é uma pessoa que não está lá sentado, não tem um caderno para anotar a vida de ninguém. Essa punição rigorosa é
Porque se dentro de mim, na verdade, funciona mágoa, decepção, ressentimento, essa é a energia que circula aqui. O que que vai ter resultado na minha vida? Isso. O que essa ação traz? Uma reação compatível com isso. E eu vou falar assim, ó, mas eu me esforço, mas eu fiz tanta... Mas eu não mudei aqui dentro. Essa é a punição rigorosa. Porque o resultado é ligado ao que tem aqui acontecendo. Não aquilo que eu fiz no comportamento, mas aquilo que eu trabalhei no sentimento. É isso que dá resultado. Então, muitas vezes, ó, eu tentei adequar um comportamento para ficar tudo bem, mas eu não transformei. E aí eu fico muito decepcionada com as coisas que a vida coloca no meu caminho, porque parece que são punições, que são castigos, porque a gente fala, minha vida só tem dificuldade. Tá muito ruim, tá muito difícil, porque eu não estou conseguindo entender, mas porque eu não consegui olhar qual é a verdade do que funciona dentro. Então, isso é uma das coisas que eu preciso pensar. E ele fala, ó, as pessoas que assumiram esse lugar, elas vão ter ainda mais mérito por conta disso chamado devotamento. Então, se a gente pensar assim, ó, quando uma tartaruguinha nasce, lembra, ó, a mãe tartaruga vai lá, cava areia, põe o ovinho. Aí ela fica ali para aquilo ficar quentinho, protegidinho. Aí chega uma hora, eclode o ovinho, abre. O que a tartaruguinha faz? Ela vai embora para o mar, tchau, obrigado. Que relação que ela tem com a mãe dela? Acabou. O bezerrinho nasce. Ele precisa da mãe dele para... E depois, acabou. Ele mama e vai embora brincar no pasto, porque ele sabe andar, ele come, ele vai na sujeira, não acontece nada. A vaca não precisa ficar o dia inteiro lambendo ele, andando atrás dele. Por quê? Porque ele se vira. E com o nenenzinho da raça humana? Se a mãe não fizer a função devotamento na forma maternagem, ou alguém não assumir essa função, o que acontece? Morre. E não precisa de muito tempo para morrer. Porque ele não vai sair andando. Gente, porque pensa só, o bezerrinho, ele cai no chão. Ele faz assim, a mãe dá umas lambidas para limpar, ele levanta e sai andando. E a mãe vai pastar e ele pasta. E ele é bezerrinho. De um dia. A raça humana não funciona assim, não. Ele não faz nada sozinho. Se não pegar no colo, não vai mamar. Se não limpar, vai ficar sujo, vai ficar doentinho. Então, ó, a raça humana é muito diferente de todas as outras espécies. E aí a gente vai entender por que ele usou a palavra devotamento. Se no nosso primeiro ano de vida não houver alguém muito devotado para cuidar de horários e necessidades, dificilmente a gente ultrapassa esse primeiro ano. Então, precisa de alguém que está de olho em todas as necessidades, que a cada 3 horas alimenta, que depois vai limpar, que depois vai fazer tal coisa, que depois vai ver, até que fortaleça e comece a ter alguma robustez. Mas o primeiro ano é intenso. Depois melhora um pouco. Mas tá, então se a mãe largar a criança no segundo ano, aí ela dá conta de pastar e se virar. De novo, não consegue, morre. No terceiro ano, morre também. Nossa, gente,
entende que isso, na raça humana, é muito prolongado. A mãe não pode parar. Então, esse devotamento, ele é de muitos anos, de muita intensidade. Porque, é nessa fase que nós precisamos desenvolver sentimento. Diferente da tartaruguinha, diferente do bezerrinho, diferente do cachorrinho, que não vão ter essa tarefa porque não é da fase evolutiva deles, o ser humano já nasce fazendo tudo diferente, com uma vinculação que é muito especial, porque ele precisa desenvolver afeto. E olha a sabedoria divina. Aos 6 meses, a criança começa a estranhar quando ela é retirada do colo da mãe e vai para um colo de alguém que ela não conhece. Ela olha para a mãe e começa a chorar, porque ela está contando que o vínculo já começou a estabelecer. E já nessa fase, ela aprende por imitação ter a mesma mímica facial da mãe, os mesmos trejeitos. Ela vai. Gente, não, a gente morre de rir, mas quantas crianças de 3 anos a gente vê na internet que imita o jeito do vô que está lá tortinho andar, a criança vai e faz assim. Por quê? Porque ela, por imitação, ela vai aprendendo tudo que essa família tem para oferecer, até o jeitinho de andar, o jeitinho de falar. Ela vai aprendendo e transformando em bagagem, porque ela precisa desenvolver afeto. Só que como nós somos espíritos imperfeitos, vão ter muitos desafios, que é quando a gente fala assim, eu amo a minha mãe, mas eu não concordo com tal coisa. Eu gosto do meu pai, mas tal coisa foi péssimo. E aí, é nesse lugar que tem tantas construções e tantos estímulos que eu nasci para desenvolver o quê? O que é o principal da vida? Eu nasci para fazer o quê? E como é que a gente aprende a amar? Lembra a música falou assim, eu preciso aprender a amar. Como é que aprende? Respeito, o que mais? Gente, o que família oferece para nós que é o fundamental? Toda família é super afetiva? Não. O que família tem para oferecer para nós, que é o que está na base dessa conversa e é o mais importante de tudo? Desafios, mas que vão trazer o quê? Ok, eu respondo. Valores. Ninguém constrói amor se não tiver valores. Porque dar bom dia, boa tarde, comer de boca fechada, isso é educação social. Higiene. São coisas para cuidar da vida e do instrumento que eu preciso. Eu posso não concordar muito com a minha mãe, não gostar de um monte de coisa do meu pai, mas se eu entender os valores que esta família me entregou, eu vou ver o seguinte: o quanto eu, espírito, posso crescer a partir disso que eu recebi deles. Ah, mas os meus fizeram tudo de ponta cabeça, então, porque só me ensinaram a fazer coisa errada. Se eles me estimularam e doeu, eles me ensinaram como não deve ser feito, como é ruim esse caminho, e que existe um outro muito melhor. E se eu entendi,
Mesmo aí, eu aprendi e desenvolvi valores que vão me dar condição na vida de fazer coisas muito importantes. Mas é nessa relação com eles que o que está dentro de mim desabrochou e cresceu. Oi, o amor nessa relação de afeto. Ó, precisa ver o que é que você está chamando de afeto. Porque se a gente for bem teórico, afeto é tudo aquilo que me afeta. Pode ser muito bom e pode ser nada bom, mas me afeta. E se me afeta, faz um movimento que me transforma e vincula. Então, pode ser que o jeito que eles comunicam não é o jeito que eu gosto, mas seguramente é o jeito que eu preciso. Porque a gente fica imaginando que pessoa afetiva, amorosa, é aquela pessoa que é muito expansiva. Ela abraça todo mundo, ela beija todo mundo, Ai, ela é muito afetada, não afetiva. Porque às vezes ela faz isso e nem lembra quem é você direito. Ela faz isso porque ela foi treinada para fazer isso. A pessoa que é afetada de verdade na relação, ela lembra, ela sabe, ela se importa, ela se envolve, e não necessariamente ela é a pessoa que fica abraçando e beijando. Mas ela sabe, ela faz. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque senão a gente confunde as coisas, né? Ó, às vezes a gente fala assim, fulano é tão educado, por quê? Porque ele senta, cruza as pernas, ele come de boquinha fechada, ele fala baixo. Ó, essa pessoa é uma pessoa socialmente polida. Ela é educada? Às vezes, se a gente pegar os áudios de WhatsApp que ela manda no grupo da família, ela é péssima. Mas socialmente ela é polida. Agora, quem é a pessoa educada? Às vezes ela não é essa coisa glamourosa, mas o pensamento dela é no bem o tempo todo. Então, quando ela está fazendo uma coisa, é meio do jeitão dela, mas ela está fazendo a coisa para te ajudar. Por quê? Porque ela está realmente empenhada nisso. Essa pessoa é uma pessoa educada. Então, mas socialmente ela não é polida. Ela não vai descansar o talher na bordinha do prato. Ela não vai cruzar o talher quando ela acabar de comer. Não vai. Bobear, ela vai até arrotar na mesa. Mas ela é uma pessoa de coração bom. Né? Então, a gente não pode mais misturar. Agora, lógico, gente, quanto mais o espírito evoluído, mas ele vai ficando mais delicado, mais polido, ele tem um vocabulário mais rebuscado, ele usa palavras mais então ele tem uma conquista muito expressiva nesse sentido, em termos culturais e intelectuais. Isso acompanha a evolução. Mas não é nisso que a gente mede essa educação dele. A educação dele, ele mostra no quanto ele é capaz de ser bom para o outro, no quanto ele se preocupa com as pessoas. Então, a gentileza dele é a gentileza para todos, não é aquela gentileza seletiva só para tal classe social. Ele é gentil de verdade, aí ele é. Então, ó, às vezes eu caí num meio onde as pessoas não são de determinada forma, e é bom, porque aquilo vai me incomodar muito. E eu vou falar, ó, isso eu não quero, eu quero fazer diferente disso. Por quê? Porque isso eu não identifico como sendo bom. Mas eu aprendi essa lição nesse grupo. Então, quando ele fala, então, desse lugar aqui da honra, a gente precisa começar agora a avaliar, ó,
com quais valores a gente tem trabalhado, que tem nos estruturado, que tem sido os estímulos fortes que vêm de dentro para a gente conseguir conduzir a vida e entender cada desafio. Quer ver como vocês vão aproximar da honra? Tem coisa que a gente tem uma vontade de fazer, a hora que você vai fazer, você lembra do seu pai, da sua mãe, e fala, vou fazer isso não. Por quê? Porque vai entrar num choque tão grande com os valores que eu recebi, vai me tumultuar tanto que eu não consigo fazer. Tem um monte de gente, tem um monte de gente que faz, mas se eu fizer, isso vai virar um peso aqui dentro. Por quê? Porque os valores que a minha família ensinou são muito diferentes. E aí eu não... Pensa só, espiritualmente isso é bom ou isso é ruim? O que de fato, então, a gente vai começar a trabalhar para entender como é que eu honro o meu pai e a minha mãe? Porque é isso que a gente vai ter que discutir para entender por que é isso que está atrelado à terra prometida, para a gente poder melhorar esse conceito. Chega. Tá bom por hoje. Mas eu achei, eu falei para Adão, olha, falei, que capítulo difícil, né? Desafiador demais. E porque a gente tem que ficar questionando dentro da gente, né? Que hora que eu gosto, que hora que eu amo, que hora que eu honro. Que hora que é uma coisa, que hora que é outra. De quem que eu gosto de verdade? Quem eu amo de verdade? Né? Porque às vezes a gente se confunde, às vezes a gente acha que gosta e tá só por um interesse com a pessoa. E aí a gente não gosta de nada. Pronto, chega, deu por hoje? Já vou. Se Deus coloca duas pessoas perto uma da outra, não é por acaso, é tudo planejado. Então, um tem que aceitar o outro como ele é, porque ele está contribuindo para a evolução moral e espiritual do outro e o seu também. Então, é aceitando o outro como ele é, dando oportunidade dessa evolução. É isso aí. A gente vai entender a aceitação. Pronto. Chega.